Salve progressistas, eu sou o Clayson. Não bastasse esta bomba que foi a imposição de uma CPI da Covid ao Senado, feita pelo ministro do STF, o Barroso. Nós, inclusive, tratamos de detalhes a respeito da CPI da Covid neste vídeo aqui, que está no card. Agora, Bolsonaro tem mais um problema para tirar o seu sono, que é a possibilidade de uma delação premiada feita pela Sara Giromini, a Sarah Winter, a extremista da extrema-direita que, de certa forma, tem em suas mãos informações que são muito importantes, são muito relevantes e que podem atingir diretamente alguns setores do governo Bolsonaro, principalmente aquilo que nós acostumamos chamar de gabinete do ódio. Nós vamos tratar em detalhes sobre esse assunto no vídeo de hoje, só que antes eu quero pedir para você dar aquele joinha. Ultimamente o YouTube anda um pouco estranho com os canais progressistas, com esse canal aqui não é diferente. A gente está com algumas dificuldades para fazer com que os nossos vídeos cheguem até o nosso público, então o seu joinha agora é fundamental. Preciso pedir, por favor, para você dar o seu joinha. Se você não é inscrito, este é o momento, se inscreva no canal e ative o sininho, seja membro aqui para você dar uma força, mas esse joinha e a sua inscrição é fundamental agora, porque estamos apresentando aí alguns probleminhas aí que ainda não entendemos o que está acontecendo. Nesse meio tempo, continuamos trabalhando, pedindo a sua ajuda. As mulheres dentro do bolsonarismo, elas surgem como uma peça estratégica. Ainda na eleição do Bolsonaro, a gente teve um movimento chamado Ele Não, que foi um movimento praticamente capitaneado por mulheres. Eram as mulheres que estavam colocando algo mais... Também tivemos os grupos LGBT, mas, de maneira geral, as mulheres estavam colocando a sua insatisfação em ver a possibilidade da eleição de um sujeito que é altamente misógino, um sujeito que já tinha colocado inúmeras vezes palavras bem duras em relação às mulheres, em relação às trabalhadoras, às mulheres, inclusive as parlamentares. Então, as mulheres bolsonaristas, do ponto de vista estratégico, elas têm uma função muito importante dentro do bolsonarismo. E, de certa forma, a gente até viu que elas se deram muito bem nas eleições. A gente tem os principais nomes, a Joyce Hasselmann, a Carla Zambelli, a Bia Kicis. Depois houve um racha, saiu a Joyce Hasselmann, brigando, inclusive, com a Carla Zambelli e com a Bia Kicis. Aí teve aquelas coisas, aquelas brigas que elas capitanearam. A última delas, agora, recentemente, foi o pedido de um vestido que a Joyce Hasselmann tinha emprestado para a Carla Zambelli. A Carla Zambelli devolveu o vestido, a Joyce Hasselmann queimou o vestido. Aquelas loucuras que a gente vê que fala, meu pai... Só que agora, especificamente com relação a Sarah Winter, nós temos um outro aspecto bem diferente. A Sarah, ela se notabilizou pelas campanhas, vamos dizer assim, antidemocráticas. A gente vai colocar esses atos como concentrados quase que exclusivamente num grupo chamado 300, que era um grupo que parece que nunca teve 300 pessoas lá. Mas, de certa forma, é um grupo que fez muito barulho e que ensejou, inclusive, uma ação do próprio STF contra, né, são processos contra estas medidas antidemocráticas promovidas por esse grupo. São manifestações que realmente atingem diretamente a democracia, levaram à prisão da Sarah Winter e também um outro muito famoso, que é o Oswaldo Eustáquio, que também compunha esse grupo dos 300, que saía para as manifestações junto com a Sarah Winter. O que ocorre com relação a Sarah e especialmente a estes grupos mais, digamos, radicais dentro do bolsonarismo? É muito comum a gente perceber que o Bolsonaro ele tem mais ou menos um comportamento semelhante ao que é hoje, ao que foi, né, e que é hoje o Olavo de Carvalho. Eu lembro que em alguns debates que eu fiz com o Nando Moura, inclusive aqui no canal, eu já tinha avisado o Nando Moura, falou, cara, o Olavo de Carvalho é um cara que ele não é leal. Então, pode ter certeza, cara, que essa defesa cega que você tem ao Olavo, daqui a pouco ele vai chutar o seu traseiro e você vai ficar na chuva.
e não deu outra, hoje são inimigos. O Bolsonaro ele faz exatamente a mesma coisa, ele não é leal àqueles que são os seus defensores de primeira ordem. Logo no início, quando ele se elegeu, a gente viu o caso do Bebiano. O Bebiano faleceu, mas o Bebiano era um defensor de primeira ordem, um sujeito que fez, acho que, ações importantíssimas dentro, especialmente, desse arranjo político necessário para o Bolsonaro não só se candidatar, como se eleger. E logo de cara foi abandonado na primeira oportunidade. Mas não foi só isso, a gente percebe que o Bolsonaro ele coloca todo mundo na chuva, né? As pessoas que são leais a ele, parece que os mais leais são os que mais são prejudicados. A gente viu, por exemplo, a Sarah Winter, quando ela foi presa, reclamar disso. Reclamar de não ter nenhum apoio da ala bolsonarista para que ela pudesse sair de lá. A gente viu o Oswaldo Eustáquio passando pela mesma situação. A gente viu o Daniel Silveira na mesma situação. Mais recentemente, a gente está vendo o Pazuello, o ministro Pazuello, que foi ex-ministro, né, que foi muito leal ao Bolsonaro, atendeu a todas as suas obrigações, atendeu a todas as ordens do Bolsonaro e que agora está aí na chuva. Ele pode ter problemas graves, inclusive com essa CPI que está vindo aí a partir da semana que vem. Pazuello pode ter problemas graves e foi um cara que se demonstrou muito leal ao Bolsonaro. A Sarah, a gente não sabe até que ponto ela está fazendo uma jogada. Ela conversou ontem com a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela falou com o procurador Aldo Costa e ali ela mais ou menos, ela quis deixar ali uma questão de talvez um arranjo para uma delação premiada. Por que isso é muito preocupante para o Bolsonaro? Especialmente porque ela tem informações que são realmente muito relevantes. Ela pode falar quem são os chamados patrocinadores, né? Aquelas pessoas que bancam as ações extremistas do governo Bolsonaro. Ela pode falar sobre implicações políticas, aqueles políticos que estão diretamente ligados a essas ações. Nós temos um inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos que estão em tramitação, que ainda estão lá junto ao STF, e ela pode complicar a vida de políticos, a vida de apoiadores e, indiretamente, ela pode complicar até a própria vida do Bolsonaro. Isso não tenha dúvida, porque ela tem informações que são muito importantes e para que seja aceito um pedido de delação premiada, você tem que ter não só informação, como provas. Você precisa provar aquilo que você está falando. Então, nós estamos mediante uma situação que, mesmo que ainda esteja um tanto quanto incipiente, mesmo que ainda estamos tateando aqui e ali, nós temos algo que pode se transformar em uma pedra no sapato do Bolsonaro e dos bolsonaristas de uma maneira geral. O que nós estamos querendo desde o começo é esclarecer para a sociedade a forma com que o Bolsonaro foi eleito e a forma com que ele se mantém no poder. Bolsonaro ele se contentou em governar exclusivamente para os seus defensores de primeira ordem, para aquelas pessoas que, de certa forma, defendem o Bolsonaro acima de qualquer questão. Então o Bolsonaro pode fazer o que quiser, falar o que quiser, as coisas mais estúpidas, as coisas mais absurdas do mundo, esses defensores de primeira ordem vão sempre dizer: ah, maravilha, é isso aí mesmo, você tá certo, e aí vão colocar alguma desculpa específica, alguma narrativa, e a gente sabe que as coisas não são assim. A gente sabe que Bolsonaro tem sim culpa no cartório, e muitas pessoas que defendem cegamente o Bolsonaro, indiretamente ou mesmo lá no seu íntimo, sabe que às vezes ele extrapola. E agora a gente precisa saber como que isso se dá lá dentro. De uma maneira muito tímida, o próprio, a gente fala gengivão, né? Mas é o Alan dos Santos, lá do Terça Livre, em algum momento que ele estava muito acuado, ele chegou no Twitter, falou diretamente com o Twitter do Bolsonaro, dizendo que quem atende aquele Twitter era o Carlos Bolsonaro. Então, assim, é só apertar um pouquinho que essas pessoas já começam a entregar questões
que a gente já desconfia. Quem que não sabe que o Carlos estava à frente desse Twitter aí do Bolsonaro? Mas quando a gente tem uma comprovação daqueles que estão lá dentro, no caso, o Alan dos Santos é um dos principais nomes do gabinete do ódio, a gente percebe que essa comprovação vai ao encontro daquilo tudo que a gente já desconfiava. O que a gente pode esperar de uma delação premiada da Sarah Winter? Primeiro, os financiadores. Porque esses financiadores, eles sempre se colocaram de uma forma bem disfarçada nessa história toda. Eles sempre nunca quiseram aparecer. E sempre usaram essas pessoas que estavam dispostas a dar a cara a tapa, como se diz, para poder levar adiante os seus pensamentos, né, os seus desejos íntimos. Então esses financiadores, na verdade, querem sim o fim do STF, como era amplamente falado pela própria Sarah Winter, pelo seu grupo dos 300. Por outro lado, nós queremos saber quem são os políticos. Aqueles que têm cargo eletivo, que receberam o voto do povo para ir contra a democracia. Como a gente sempre fala, eu coloquei aqui um vídeo, veja esse vídeo aqui do Bananinha, que a gente vê um sujeito que utiliza todas as ferramentas da democracia para ir contra a democracia. Então essa é uma questão que precisa ser colocado, porque é uma atitude canalha você dizer que defende a democracia, se beneficiar das ferramentas da democracia para ferrar com a democracia. E o último ponto, que eu também considero muito importante, é desvendar este grupo bolsonarista que forjou uma eleição por meio de notícias falsas, por meio de ataques digitais, esses ataques pela internet, que vieram em função da Cambridge Analytica, em função do Bannon, em função desses atores, por assim dizer, que forjaram então o chamado Gabinete do Ódio. E saber também, né, sobre detalhes a respeito desse Gabinete do Ódio, que a Sarah Winter esteve dentro, assim, totalmente. É importante a gente conseguir ter acesso a essas informações, porque elas dizem respeito a um interesse nacional. A nação precisa entender isso. E nesse momento agora, que nós estamos já aí... Bolsonaro está em campanha de reeleição desde o primeiro dia que ele entrou lá. Mas estamos nos aproximando aí, né, da campanha de 2022. É importante a gente saber como que funcionam esses tentáculos, até para que a gente não seja novamente vítima, para que a gente não seja vitimado novamente pela canalice desses grupos. Então fica aqui essas questões que podem ser levantadas numa possível delação da Sarah Winter. Mais uma pedra no sapato do Bolsonaro, que talvez tenha tido uma das piores semanas do seu governo desde a sua posse, vamos colocar assim. E você, o que você acha a respeito disso? Você acha que pode dar rock essa delação da Sarah Winter? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça, por favor, dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho, que nós estamos aqui trabalhando para você. A gente trabalha para você aqui e a única coisa que a gente pede é para que você dê esse joinha e se inscreva no canal. E se você puder, logicamente, ser membro, a gente também agradece. Eu estou fazendo uma reformulação aqui nos membros do canal, na parte de membros, e a gente vai ter em breve, eu vou poder colocar aulas de filosofia, sociologia ali, a gente vai fazer uma reformulação, vai ficar muito, muito, muito legal. Espero você então. Grande abraço, até a próxima.